Gente, bom dia. Meu nome é Silvana Carminati, eu sou a atual diretora-presidente da ABD. Em 2018, eu tive, graças aos associados, né, muitas perguntas sobre tabela e eu fiquei pensando, a gente não pode ir além e criar, de fato, uma tabela que explique, oriente o designer a como funciona o escritório dele? Que cada escritório é um escritório, cada um a gente tem uma quantidade de funcionários, o meu escritório funciona com uma quantidade de pessoas e um gasto infinitamente menor do que o escritório da Tati, para vocês terem uma ideia. Então, os nossos preços, eles podem ser semelhantes, mas ser iguais de forma alguma, porque a gente está pensando em gestão mesmo. A principal questão é, nós vendemos metro quadrado de fato? A gente pode pensar em dar preço num projeto só em metro quadrado? Não podemos, né? E aí começamos a consultar uma série de pessoas que nos orientaram. A gente não vende, nosso trabalho é intelectual, né? Nós estudamos bastante para fazer, cada projeto é um projeto. Sil, obrigada. Bom dia, pessoal, todo mundo. Estou aqui compartilhando a minha tela com vocês nessa apresentação. A nossa expectativa é fazer a apresentação de 15 a 20 minutinhos e depois a gente vai abrir para um bate-papo e para perguntas, né? Então, a minha recomendação é que se vocês tiverem dúvidas, já anotem aqui no chat para não perder o momento. Na sequência, a gente responde a todas. Bom, vamos falar então especificamente sobre o aplicativo Tabela de Honorários. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Bom, meu nome é Tatiana Romero, eu sou designer de interiores desde 2005 e vocês podem me encontrar no Insta @romerolab. Eu trago aqui uma reflexão para abrir nossa apresentação, que é o designer de interiores que dedica tempo, dinheiro e energia em sua formação base e no aprimoramento técnico e criativo contínuo ao longo de sua carreira para levar soluções criativas, estéticas e funcionais aos ambientes, não pode jamais deixar de valorizar o custo de cada hora dessa dedicação. Valorizem esse tempo e o mercado os valorizará. Em cima dessa reflexão, né, que a gente começa toda a nossa história de construir, aí, como a Silvana falou, dos primeiros passos, de ter uma tabela de valores que comportasse o atual estilo de trabalho, né, do negócio do design de interiores. Eu trouxe aqui algumas possibilidades de prestação de serviços para o cálculo de honorários, né? Então, a gente tem a modalidade mais usual, que é a do projeto de interiores, seja para residência, escritório, comércio, clínicas e etc. Não só, né? A gente tem também a modalidade de consultoria, de planejamento de interiores, os projetos de inovação em interiores, que estão sendo cada vez mais comercializados, né? Desejados pelo mercado, os redesigns, os co-huntings, os projetos de arte, as consultorias de novos modelos de negócio e a virtualização do design de interiores. Tem também as assessorias, né? Sejam elas pontuais ou contínuas, para fazer uma análise, dar uma ideia, propor uma solução, assessoria para as compras, assessorar numa instalação, por exemplo, entre outros. E o acompanhamento, né, que é a fiscalização presencial do cumprimento dos prazos e qualidade. Então, todas essas possibilidades de prestação de serviços, como a gente calcula o custo e o preço de venda do nosso serviço? Bom, preço de venda, ele é formado a partir de 4 fatores. É o custo de produção, que é a somatória de todas as despesas fixas e variáveis
da realidade de cada escritório, de cada profissional autônomo, mais o BDI, que é a somatória de impostos, custos financeiros, custos administrativos e lucro, rateado, né, dividido pela quantidade de horas vendáveis no mês. Tudo isso é multiplicado pelo tempo planejado para realizar o trabalho com eficácia e qualidade, objetivando o sucesso daquele desafio. E a ABD cria um app que ajuda a calcular. Bom, então eu queria orientar todo mundo sobre o uso do aplicativo, né? Então, desde o início, né, a partir do começo, a gente pode fazer o download do app na loja de aplicativos do seu smartphone, seja ele Android ou iOS. E aí, se vocês quiserem ir me acompanhando, quem ainda não tiver baixado o aplicativo, baixe agora, para a gente fazer esse primeiro teste juntos. Você encontra o aplicativo com o nome de ABD Honorários, nas duas plataformas. Eu vou dar uns segundinhos aí para baixarem. ABD Honorários. ABD Honorários, aonde? Eu vou pausar o vídeo um pouquinho só para ver a carinha de vocês, para ver se está todo mundo conseguindo baixar o aplicativo. Faz um sinalzinho assim. Ou assim. Legal. Precisam de mais um tempinho? Podemos seguir? Acho que a Laura ainda está baixando. Cadastrar, né? A Viviane conseguiu, Viviane? Ele está baixando, ele baixa bem devagar, né? Ele é um pouquinho lento para baixar. O meu está baixando ainda. A gente espera, Ana, não tem problema. Tirar esse som aqui, botar um barulho. A Ana Carolina perguntou aqui se a senha é a mesma do site. Não, a gente vai chegar ainda na parte de login e registro, então segura aí que eu vou compartilhar de novo a minha tela. Bom, depois de baixado o aplicativo... Já estava lá, já estava começando a colocar os dados. Segura aí. Ó, pronto. Agora a gente chega na parte de registro de usuário e login. Não é a mesma senha do site. Aqui é necessário que você faça um registro no aplicativo, né? Então, tem essas três telinhas. Tem a telinha de registro, de login e de visitante. Se você entrar na telinha de visitante, você só vai conseguir visualizar o home do aplicativo e não vai conseguir interagir. Então, se você tentar fazer o login sem o registro, não vai dar certo. Então, tem que fazer o registro lá, colocar o CPF, o nome, o celular, o e-mail e a senha. E aí, depois, apertar aqui o botãozinho de entrar.
Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. A Andréia falou que tá lento. Às vezes o meu também fica super lento. Vou dar uns minutinhos aí para fazer o registro e o login. Conseguiu, Aline. Legal, legal. A Lânia conseguiu também. A Sandra também. Foi o sistema Naves, Ana. Ah, legal. Se o sistema está dando erro, tá bom. Depois o vídeo vai ser compartilhado e a apresentação também, para a lista de todos os presentes aqui. Então, você vai conseguir fazer. E aí, se tiver alguma dúvida depois também, é só avisar a gente. Legal. Então, eu vou passar. Depois do login e registro, a gente vem aqui para Home, que é essa página no meu canto esquerdo. Da Home, se vocês apertarem essas 3 barrinhas, que o pessoal de desenvolvimento de aplicativo chama isso de sanduíche, né? Então, se apertar as 3 barrinhas do sanduíche, vocês vêm para a tela de configurações. Tá. A gente tem, de uma maneira geral, 3 coisas a configurar para que a tabela de aplicativos comece a responder de forma personalizada para você. A gente vai configurar os custos fixos, eu vou fazer isso junto com vocês. Depois a gente vai configurar os custos eventuais. Depois a gente vai configurar as horas previstas. E aí, por fim, a gente configura o BDI. São 4 coisas que a gente vai configurar para poder calcular os custos de um serviço e a gente vai fazer uma simulação. Então, vamos lá. Em custo fixo, quando você clica no item custo fixo, e depois, se você tiver a curiosidade de apertar no botãozinho de interrogação dele, ele explica, né? Custos fixos, trata-se da relação dos custos que não variam em função da prestação dos serviços, como aluguel, contas de consumo, água, luz, energia, funcionários, etc. Aí na próxima telinha aqui, quando você baixou o aplicativo e entrou pela primeira vez, ele vai trazer aqui uns custos fixos sugeridos, né? Sim. Mas o que eu fiz foi deletar todos esses custos sugeridos e, através do sinalzinho de mais aqui, ir adicionando campo a campo dos custos fixos da minha realidade. Então, eu coloquei lá, como está aqui do lado direito, espaço físico eu gasto tanto, com marketing eu gasto mais tanto, com contabilidade eu gasto tanto, softwares, papelaria, dados e voz. Eu fui preenchendo ali todos os meus custos, até chegar num total no mês que corresponda a realmente o meu total de custos fixos. Tá. Ok. Legal. E aí, depois que eu configurei todos os custos fixos e fiquei satisfeita com esses custos fixos configurados, né? Eu volto, através da setinha, para aquela telinha de configurações, para conseguir configurar o próximo item, que são os custos eventuais. E aí, para quem tem dúvida do que se refere custos eventuais, é só clicar na interrogaçãozinha, depois que entrou em custos eventuais, que ele traz aqui uma redação explicando para a gente que se trata da relação de custos que ocorrem esporadicamente no seu negócio. Então, nessa parte do app, você deverá informar os custos que ocorrem pelo menos uma vez por ano, como, por exemplo, computadores,
Eu compro uma vez. Como, por exemplo, uma viagem de atualização profissional ou uma campanha de marketing. E aí, de novo, né? Ele traz lá uma sugestão de custos eventuais. Eu deletei todos os sugeridos e eu fui adicionando, clicando no maisinho, campo a campo, dos custos eventuais que correspondem à minha realidade. E aqui, uma dica, né, é planejar o seu ano. Dizem que não planejar é planejar falhar, né? Então, eu planejo quais custos eventuais eu quero ou eu preciso ter do ano para ser a profissional que eu quero ser. Então, eu quero fazer uma viagem? Coloco lá. Eu quero melhorar o meu computador? Coloco aqui. Eu quero migrar de software, quero sair do software A para o software B, ou quero adquirir mais softwares. Eu coloco aqui o custo. Atualização profissional também? Cursos? Também eu coloquei aqui, atualização profissional. Pode ser o curso que você quiser. Eu quero fazer um curso mais caro esse ano, quero fazer um MBA, então coloco lá. Ou não, esse ano eu vou fazer só uma participação num congresso, porque eu acabei de sair de uma pós. Coloco aqui. O ideal é que ano a ano você planeje os seus custos eventuais. Legal. Depois que você preencher todos os custos eventuais e ficar satisfeita com eles, você vai chegar aqui num total, um custo total anual. E aí, tanto os custos fixos da tela anterior, quanto os custos eventuais, que são os anuais, né? Eles vão ser divididos pelo número de horas vendáveis, digamos assim. A gente vai chegar lá. Deixa eu ver aqui, antes de passar para o próximo slide, deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat para ver se tem alguém com dúvida. Temos 5 questões aqui. A dúvida do Diego, se o app vai identificar quem é associado pelo CPF, já confirmou o acesso. Diego, eu não sei te responder, mas a gente pode verificar com o pessoal do desenvolvimento para te dar essa resposta. O que eu sei, né, usando, é que não é o mesmo login e senha do site. A Rosane me disse aqui que já está verificando, vai fazer essa pergunta para o pessoal do desenvolvimento. E a gente volta aqui na última parte do nosso papo. Bom, então, nenhuma dúvida sobre custos eventuais? Eu vou passar, tá, gente? Depois a gente... Só fazer uma parte. Sim, é só para o associado, só o associado tem acesso. Então, ele vai fazer a leitura, sim. Que legal. Boa. A Sandra colocou aqui, como eu faço para deletar os dados já cadastrados? Boa pergunta, Sandra. Você está vendo aqui nos sugeridos, vamos lá, custos eventuais, os sugeridos tem um botãozinho de edição, que parece uma canetinha, e tem um xizinho. Para editar, você vai na canetinha e pode trocar o nome e o valor, e para deletar, você vai no xizinho. Já vou responder a Carolina aqui, que também é boa, mas só para terminar, Sandra, eu tenho toque, então eu deleto todos, quero ver zerado, para depois ir no mais, adicionando os meus custos. Mas você não precisa necessariamente fazer isso. Você pode aproveitar um campo sugerido pré-existente e editar ele, trocar o nome, né, o título, trocar o valor, e aí você fica com um cardzinho personalizado para você. Também dá para colocar um valor, por exemplo, vamos supor que esse ano eu quero 3 pessoas novas no escritório. Antes de contratar as pessoas, eu tenho que pensar no custo do computador, do software, de toda a estrutura que cada usuário vai precisar. Então, vamos supor que cada equipamento para um usuário custe 5.000. Aqui eu coloquei 1 porque eu estou considerando só eu, mas eu poderia colocar aqui, clicando no mais, 2, 3, e aí ele vai multiplicar 5.000 por 3 usuários para poder chegar no meu objetivo.
Tá. A Carlota disse que o usuário está dando inválido. Onde será o suporte para resolver acesso? Enquanto a gente vai avançando aqui, Carlota, eu vou pedir para a Rosane verificar isso para a gente também. Senão, no final, a gente faz juntas, tá bom? A Lili perguntou, os valores que colocamos para custo fixo e mensal, para custo fixo é mensal, sim. E os eventuais são anuais, sim. O anual é nos eventuais, tá? Por exemplo, pode ser que o seu IPTU seja um custo anual, mas ele é um custo fixo. Então, eu divido o custo total do IPTU pelo número de meses e cadastro ele aqui, em custo fixo. Custo fixo, eu considero tudo aquilo que seja não variável, ele é minimamente essencial para a minha operação. Então, se o IPTU é minimamente essencial para a minha operação, eu divido ele pelo número de meses e absorvo ele no meu custo mensal. Perfeito. Bom, vou passar então agora para horas. Aqui é onde a brincadeira fica legal. Então, é o terceiro item, né? Voltando lá na telinha inicial, para quem não souber, é só voltar na flechinha. E se por acaso cair na home sem querer, não tem problema. Clica de novo no sanduíche e vai aparecer lá a telinha de configurações. Em configurações, vamos lá agora para o horas previstas. A Carolina perguntou, quem faz home office, o que considerar? Vou falar sobre isso no final, Carol. Então, vamos lá. Horas previstas. Todo mundo nessa telinha aqui, vocês vão ver que antes de chegar em horas previstas, ele vai pedir para você revisar. O valor da sua hora está sendo 75,57 aqui, por exemplo, composto por tanto de fixos, mais tanto de eventuais. Ele pergunta se você quer sobrescrever esse valor. Eu sobrescrevo o valor quando, por exemplo, ou é um trabalho muito mais complexo e eu quero aumentar o valor, ou eu quero adicionar um success fee, né, um fee de sucesso, porque é um projeto de risco, ou quando mais pessoas vão trabalhar comigo, por exemplo. Mas eu normalmente não sobrescrevo, tá? Eu tento dar uma conta aqui limpa para poder trabalhar em cima de um valor real. Aí ele vai informar aqui também o BDI, não vamos falar disso agora, na próxima tela. Vamos falar de horas previstas. Depois você tem que clicar em continuar aqui embaixo para alcançar o horas previstas. E o horas previstas é o seguinte, você também vai receber uma sugestão inicial, que você pode editar, excluir, se quiser. No meu caso, de novo, eu deletei todas e reentrei com os itens que eu realmente uso para um tipo de serviço. Vou falar aqui do serviço que eu comercializo mais, por exemplo, no escritório, que é um projeto normal, desde o briefing até o acompanhamento, por exemplo. Não, desculpa, aqui eu simulei até a entrega do projeto executivo. Então, eu coloquei aqui todas as etapas que compõem o meu projeto, né? A entrevista inicial com o cliente, a elaboração da proposta, que também leva um tempo, né? Que a gente às vezes não calcula, isso é tão importante. Quer dizer, quanto tempo leva para eu elaborar a proposta, redigir o contrato? Ainda que eu tenha os templates de base, eu levo um tempo para fazer isso, para enviar isso, revisar, né? E aí eu vou preenchendo com o nome da etapa e a quantidade de horas que eu dedico para um projeto médio de 70 metros quadrados, por exemplo. E aí, de acordo com o perfil do desafio do cliente, eu edito essa quantidade de horas, tá? Pode ser que o cliente queira um projeto com um tempo mais espaçado,
Pode ser que o cliente queira um projeto muito mais rápido, né? Entregue a toque de caixa. Então, eu vou editando aqui. Coloco lá levantamento fotográfico, 2 horas, levantamento técnico, 2 horas, layout e aprovação, eu coloco uma semana cheia, né, 40 horas, para fazer os croquis, 20 horas, e o projeto executivo, por exemplo, 40 horas. Depois que eu terminei de preencher todas as horas previstas, né, que levam um tempinho para fazer esse preenchimento, você vai chegar ao total de tempo e valor do projeto. Enquanto vocês vão mexendo aí, deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma pergunta para a gente poder avançar. Opa. Quando fizermos outro cliente, os dados serão sobrescritos? Sim, Lânia. O aplicativo, a gente está na versão de lançamento ainda, né? E nessa versão, ele não armazena presets, né? Pré-configurações de diferentes serviços. Então, a cada cálculo, ele vai sobrescrever o anterior. Mas você vai ver aqui que tem um jeito de salvar, que é enviando esse cálculo para o seu e-mail ou para o seu WhatsApp, enfim. É a mesma dúvida da Lânia, se vão ficar salvadas. Elas não ficam gravadas no app, mas você pode encaminhá-las por e-mail, como eu vou mostrar. Bom, tá. Então vamos lá. Eu vou avançar na parte de horas. Daí a gente vem aqui agora para a última configuração, né? Então, voltando lá na setinha, ou se cair na home de novo, vai lá no sanduíche, volta em configurações, e vamos agora para BDI. Em BDI, para quem ainda não conhece, né, a expressão, BDI é a sigla de benefícios e despesas indiretas. BDI é utilizado para calcular todos os custos indiretos necessários para a prestação de um serviço, né? Porque a gente sabe que não é só o custo do aluguel, da luz ou do computador. A gente tem impostos, a gente tem custos administrativos, a gente tem custos financeiros e a gente tem que ter lucro também, que é para isso que a empresa existe, né? Não só, mas também, para que ela seja economicamente sustentável. O cálculo de BDI, ele é uma conta um pouco mais complexa, que quem tiver curiosidade de destrinchar isso, é só acessar a tabela de honorários em Excel, que está na área do beneficiário, do associado, no site da ABD. Eu trouxe aqui um print para vocês verem a memória desse cálculo, né? Preço de venda, custo de produção, tal. Como a função do aplicativo é facilitar a nossa vida, aqui basta que você preencha, né, escolha 4 campos para editar o seu percentual de BDI. Então, você tem que informar qual é a sua receita bruta, né, anual. E por receita bruta, a gente entende o número, né, o volume financeiro de notas fiscais emitidas nos 12 últimos meses, né? Isso vai, se você trabalha no Simples Nacional, por exemplo, né, vai ser esse valor que vai determinar a alíquota do seu imposto. Então, seleciona aqui a receita bruta, depois você seleciona o percentual de lucro desejado, eu coloquei aqui 20%, às vezes eu vario para 30%, depende um pouco do tipo de mercado que você vai atuar, né? Depois você seleciona aqui o percentual para administração. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa que presta serviços de administração financeira para mim, um BPO, ou que eu tenho um assistente financeiro que me cobra um percentual dos contratos, por exemplo. Então, você informa aqui esse percentual. E o percentual de despesas financeiras, né? Eu coloco 2%
que é o percentual de operação bancária. Esses 2%, eles abarcam para mim as tarifas bancárias para fazer TEDs, transações e etc. Depois de preencher esses 4 itens, você vai chegar na sua taxa de benefícios e despesas indiretas, que é o BDI. Aqui a minha taxa nessa simulação está dando 47,49 e é bem perto da minha real taxa de BDI dos serviços do meu escritório. Quem tiver curiosidade, né, também, é só clicar aqui no botãozinho de interrogação que ele vai dar uma redação explicando resumidamente o BDI. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se a gente pode avançar. Viviane, quando estamos começando, como calcular esse BDI, né? Você faz uma projeção, Viviane. Então, faz uma média. Bom, eu vendo em média um projeto X, no próximo ano eu pretendo ter tantos projetos, isso vai me dar um faturamento no próximo ano de tanto a tanto aproximado, tá? E aí você consegue aqui selecionar o primeiro campo, né? O percentual de lucro desejado, eu sugiro que você faça algumas simulações, mas preencha aqui um valor perto de 20% a 30% para você entender se isso é viável para o seu mercado, ou você pode escolher o lucro que você deseja. Os custos financeiros, provavelmente você tem uma conta bancária para operar, para receber dos seus clientes, então você pode estimar aqui. Se for uma conta PJ, você tem a possibilidade de personalizar a cesta de serviços com o seu banco, então dá para você, começando, ter uma cesta de serviços bem reduzida, o que é ótimo. E se você está começando e é você mesma quem faz a sua administração, você pode ficar tentada em zerar esse valor, mas não faça isso. Como eu disse, se a gente não planeja, a gente está planejando falhar. Então, já comece pensando que daqui a um ano você vai ter uma assessoria financeira para te ajudar a maximizar o seu resultado, né? O resultado de todo o seu trabalho. A pergunta do Gustavo. Gustavo, eu vou deixar aqui os links, sim, para as memórias de cálculo da tabela, no final. Bom, então eu vou passar aqui para a próxima tela. Com isso, a gente terminou de configurar BDI, horas, os custos eventuais e os custos fixos. Personalizando o app, vocês vão ter como eu estava comentando aqui com a Silvana um pouquinho antes de começar, né, o nosso papo, é uma ferramenta muito poderosa, porque ela está no nosso bolso. Eu uso muito a tabela em Excel da ABD no meu escritório, todo o preço de venda dos produtos que o meu escritório oferece é baseado na tabela em Excel, que está lá disponível na ABD para os associados. E ela é muito poderosa porque ela me permite, em Excel, personalizar, pré-configurar, ter templates de serviços diferentes. Mas ter no bolso o meu custo hora, para eu poder rapidamente fazer um cálculo de quanto vai custar aquele serviço, ou de quanto custou aquele serviço, se eu estou dentro da quantidade de horas previstas, é muito, muito rápido, muito fácil, é muito bom, sabe? E aqui eu trouxe para vocês uma simulação, depois que a gente configurou o aplicativo, de como calcular o custo de um serviço nos 2 formatos de cálculo que o aplicativo permite. Para, por exemplo, um projeto de 70 metros quadrados em um mês, são 22 dias úteis. Além dos custos de produção, que foi aquilo que a gente já calculou, né? O aplicativo também permite orçar um projeto por área, que é o método antigo. Como eu gosto de enxergar isso? Para mim, o orçamento de área projetada, ele funciona como uma prova real, sabe? Então, eu
calculo lá quanto custa, sempre por custo de produção, faço a memória de cálculo. Aqui eu vi que para fazer um serviço de 70 metros quadrados em 22 dias, o valor do meu projeto é de R$ 13.151,98. Mas pode ser que nas primeiras vezes que você está usando o aplicativo, você fique em dúvida, tipo, oh meu Deus, será que eu consigo vender o projeto por esse valor? Será que está barato demais? Será que está caro demais para a minha região, para o meu mercado? E aí, pode ser que essas dúvidas sejam sanadas se você fizer a prova real, calculando do jeito antigo, digamos assim, que era por metro. Então, você vai lá, clica em área projetada, ele vai abrir essa telinha, onde você escolhe a sua região. Eu estou em São Paulo, então eu coloquei aqui Sudeste, coloco a área do projeto e numa conta simplista, né, digamos assim, região por metro, ele diz que o valor do projeto é R$ 157,00 o metro, logo 10.990. E aí eu vejo que não está tão distante assim, sabe? Mas eu vejo que esse valor de 13.151, ele foi calculado de forma correta. Eu tenho uma memória de cálculo que me dá segurança de que, cobrando esse valor, eu vou ter todos os meus custos fixos cobertos, eu vou ter o planejamento dos meus custos eventuais, que são os anuais, cobertos, para eu poder realizar aquilo que eu preciso para continuar relevante no mercado daqui a um ano, né? Que é ter meu computador atualizado, o meu curso feito, a viagem feita, sem ter prejuízo. Então, de uma forma geral aqui, deixa eu afastar esse... cobrar por metro quadrado gerou aqui no nosso caso uma diferença de 17% a menos em relação ao cálculo de custo real. Gente, 17% é o meu lucro. Então, faz muita, muita diferença, sabe? E aqui eu tenho a segurança de que toda a minha estrutura está sendo corretamente custeada. A pergunta da Laura: o contador entra como despesa financeira? Sim, Laura, ó, eu vou voltar aqui para te mostrar. Eu coloquei contador em custo fixo. Cadê meu contador? Aqui, assessoria contábil. Ele entra como custo fixo, sim. Os impostos entram como BDI, que está justamente relacionado à sua receita bruta anual, que gera uma alíquota para calcular o imposto. Bom, depois que eu fiz um cálculo, né, vamos supor que foi uma pergunta que apareceu aqui 2 vezes. Legal, 13.151 para fazer aquele projeto de 70 metros. De repente eu quero compartilhar esse cálculo com a pessoa no meu escritório que manda as propostas. Ou quero diretamente compartilhar com o cliente. Ou quero compartilhar com o meu sócio para ele me dar a opinião dele, se o meu planejamento de horas foi acertado, né? Será que realmente a gente leva só essa quantidade de tempo para fazer um projeto executivo? Enfim, em todos esses casos, basta que eu clique aqui em compartilhar e aí compartilhe a memória de cálculo desse serviço. E esse compartilhamento, eu achei bem legal, essa parte do aplicativo, que me permite compartilhar por e-mail, mas também por WhatsApp, sabe? Dá até para eu mandar pelo Hangout, que é a ferramenta que a gente usa no escritório. E assim eu consigo ter o registro daquele serviço. Esse registro pode ser compartilhado, pode ser inserido no meu ERP, no meu software de gestão do escritório, para determinar quantas horas teto a gente tem para cada serviço. E aí o cliente também está ciente dessa quantidade de horas. E aí, se ele me pedir uma reunião a mais, ou uma revisão a mais, a gente vai calcular esse tempo a mais antes de fazer, né, sempre. Ele aprova, e aí a gente pode trabalhar esse tanto a mais de tempo, tá bom?
Aqui eu deixo uma dica para vocês. Eu acho que o que fica para mim, né, que sou usuária de toda essa ideia que foi desenvolvida aí pela Diretoria Nacional da ABD, pela Silvana, pelo Nicolau, e depois desenvolvido pelo Comitê Técnico com a coordenação da Bianca, e produzido pela Naves com assessoria e apoio do pessoal da PINE, para mim, como usuária, fica a intenção de que a ABD está dando para a gente uma ferramenta que permite a gente ter um direcionamento, né, um norte, que é a referência por metro quadrado, mas ter uma ferramenta poderosa de cálculo real. Então, eu deixo aqui uma dica que é: o que é desvalorização, né? Então, não se desvalorize. Nunca negocie abaixo do seu valor de custo com BDI. Isso não é saudável, não é sustentável. Se eu sinto que o cliente vai querer chorar um descontinho, eu aumento o BDI para ter alguma margem de redução em negociação, né? Então, eu volto lá no meu BDI e insiro aqui, por exemplo, o percentual de administração, 10%, vamos supor. E aí eu deixo para tirar esses 10% se o cliente chorar. Mas eu sempre tento não dar benefícios para o cliente em forma de desconto, em sim, uma visita a mais ou uma visita de acompanhamento, enfim, um serviço a mais. De todo jeito, acho que a valorização do trabalho é incentivada pela ABD, mas ela é praticada por cada um de nós. Se você está negociando abaixo do seu valor, do seu cálculo, você não está baixando o mercado só, você está se desvalorizando. Significa que você não vai conseguir, com o seu trabalho, custear a sua estrutura e os seus objetivos. E aqui, por fim, né, eu trago mais uma última reflexão de que valor não está relacionado à área em metro quadrado, e sim a complexidade e tempo que se dedica em busca da melhor solução. E aí, quem quiser, né, de novo, encontrar a gente pelos canais da ABD ou da Romero Lab. Deixa eu voltar aqui nas dúvidas. E vou tirar o meu compartilhamento. É isso, gente. São 10h16, a gente tem aí 15 minutos. Eu quero aproveitar esse tempo para tirar mais dúvidas, né, e falar sobre alguns assuntos que a gente deixou passar aqui. Vamos lá. Sandra, metro quadrado são itens que eu considero para orçamento. Legal, ela considera 3 itens, né? O metro quadrado, a especificação e o tempo de serviço. Bacana. Importante que no tempo de serviço você agora vai conseguir identificar exatamente qual é o custo de cada uma das suas horas, né? A Ana Carolina, se eu geralmente compartilho essa tabela discriminada assim para o cliente? Sim, Ana Carolina. Deixa eu colocar aqui. Eu trabalho com design de varejo, né? O nosso escritório atende marcas. Então, o meu setor é o B2B. E mais de uma vez, já tem bastante tempo que a gente está no mercado, e mais de uma vez eu ouvi do cliente de que a clareza do nosso formato de proposta ser item a item, discriminado o valor, dá muita segurança para quem é do departamento de suprimentos, que faz a nossa aquisição, né? Então, eu explico para o cliente que o valor pode custar X ou 5X, dependendo do escopo. Então, eu entendo a dor do cliente, faço um planejamento de fases, etapas e tarefas necessários para poder chegar no objetivo do cliente, e aí precifico isso em tempo. Fica muito claro, é seguro para a gente, seguro para o meu time e seguro para o cliente. Deixa eu ver. Aí a Sandra pergunta se a gente vai dar um passo a passo. Sim, a gente vai compartilhar essa apresentação para todos os endereços de e-mail que estão aqui nesse evento, para que vocês possam fazer isso passo a passo.
Aí a Ana perguntou aqui, se ele quiser tirar o levantamento fotográfico, por exemplo, você deixa ele tirar? Depende, Ana. Se levantamento fotográfico for um item muito importante para mim, eu coloco isso lá no BDI, porque aí ele não pode tirar. Se você deixa aberto para o cliente, ele diz que pode tirar, porque não é importante para ele. Então, acho importante entender isso também. Mas, muitas vezes, os clientes não tiram levantamento fotográfico porque eles também querem esse registro de como foi a entrega, sabe? Então, pode ser que ele esteja nas horas, pode ser que ele esteja calculado no BDI. Você pode sentir o seu mercado, sentir o seu cliente para tomar essa decisão. Deixa eu ver aqui. Eu vou lá do comecinho. A Ana Carolina diz que se está discriminado, deixa espaço para ele questionar. Ana, se você sente isso, em função do mercado que você acessa, pode colocar lá no BDI, sem medo, tá? É um item importante para você, não abra mão disso, vai compor o seu portfólio, você pode colocar, inclusive, como taxa de marketing, lá em custo fixo. Deixa eu ver aqui. A Andréia, sobre anúncios de valores muito reduzidos. Andréia, no meu entendimento, tem mercado para todo mundo. Eu vou voltar aqui naquele slide e vou compartilhar de novo a tela com possibilidades de trabalho, tá? Eu sei que a Silvana Carminati vai fazer uma onda aí de talks falando sobre possibilidades de atuação dos designers de interiores. E eu mesma não trabalho com design residencial há mais de 10 anos. Assim. Eu trabalho exclusivamente com varejo, que é o meu oceano azul. Mas existem muitas formas de se trabalhar como designer de interiores. Existem muitos produtos que você pode encapsular uma série de serviços e vender como um produto, sabe? Que não são necessariamente projeto, pode ser consultoria, assessoria, acompanhamento. Pode ser planejamento, tem muito cliente querendo planejamento. Então, quem compra um serviço muito barato vai receber um serviço muito barato. E tem toda uma outra gama de serviços que pode ser oferecida, sabe? Também tem uma outra coisa, pode ser que você queira oferecer um serviço muito barato se você ganhar no volume. Então, de repente, quem está vendendo projetos a, sei lá, R$100, é porque conseguiu uma maneira, um modelo de negócio que acomode esse valor em função do volume, por exemplo. São modelos. A gente está vivendo uma era de mudança nos modelos, então isso é bem complexo mesmo. Deixa eu ver mais dúvidas sobre aplicativo. A pergunta aqui do 98296. A hora usada para pesquisa de referências é cobrada? Sim, eu considero essa hora uma das horas lá, uma das tarefas da minha prestação de serviço. Às vezes eu coloco 2 horas só para pesquisa, e dependendo do projeto, se é um projeto de inovação, por exemplo, eu coloco 4 dias de pesquisa. Posso colocar pesquisa desk research, essa que a gente faz no computador, ou posso colocar pesquisa em loco, sabe? Ensaios etnográficos de observação, posso colocar focus group, tudo isso entra na configuração do seu planejamento. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Se ele exporta essa tela com o valor do projeto, exporta sim. A Lili perguntou, ela falou que não entendeu a questão do imposto do BDI. Se ele considera sempre a alíquota de 4,5% do Simples. Lili, ele considera Simples Nacional. Essa é a modalidade empresarial que o aplicativo e também a tabela do Excel, está lá disponível na área de associados, usam como base de cálculo para referência de imposto. Se o seu imposto, né, se o seu enquadramento for outro, você precisa editar isso lá na tabela de Excel. Você não vai conseguir editar isso no aplicativo. A menos que você considere lá a última linha de classificação que você vai enquadrar no imposto maior, que seria o de, por exemplo, uma modalidade de lucro real.
ou pega a menor classificação, que seria a modalidade de imposto de uma MEI, por exemplo. Ele considera a alíquota de 4,5% do Simples Nacional. Pode ser que muitos de vocês já saibam, mas eu vou falar porque é importante. A alíquota do Simples, ela carrega o faturamento dos 12 últimos meses. Então, pode acontecer de você precificar um projeto considerando uma alíquota lá do intervalo que corresponde a 4,5%, e aí o mês seguinte, você emitiu a nota, no mês seguinte vem o imposto de o dobro. Isso já aconteceu comigo, lá no começo. Então, eu recomendo, eu faço isso, tá? A minha financeira faz isso, e eu recomendo que sempre antes de soltar uma proposta comercial, você confira a sua alíquota daquele mês. Ou, como é a minha rotina, no começo do mês a gente faz o balanço dos 11 últimos para saber qual vai ser a nossa alíquota daquele mês. E aí eu altero aquilo no meu template base de Excel e todas as propostas que eu emiti no mês de abril vão sair com aquela alíquota, que não necessariamente é 4,5%. Ela vai subindo de acordo com a transição de faixa de intervalo. A Carolina fez uma pergunta, acho que era que eu estava esperando. Onde entram as horas de orçamento? Costumo usar muitas horas nessa fase. As horas de orçamento entram lá também no cálculo de horas. Deixa eu voltar aqui nessa tela e vou compartilhar com você para mostrar. Em horas previstas, cadê o meu share screen aqui? Estou aqui. Em horas previstas, você edita aqui, elaboração da proposta. Eu coloquei 2 horas, porque eu já tenho templates que me possibilitam fazer a proposta em 1 hora e editar o contrato e a proposta em 1 hora. E se o cliente pede uma revisão, por exemplo, eu gasto mais 1 hora. Então, eu coloco essa etapa aqui, sim, que é bem importante para mim. Tem uma pergunta que não vi aqui no chat, mas eu vou falar para vocês, porque quando eu estava estudando o app, como a Silvana disse, eu comecei a testar a planilha do Excel, quando saiu o produto desse trabalho feito pelo comitê técnico, e quando saiu o aplicativo, eu também testei. E aí me ficou a seguinte dúvida. No meu escritório, nós somos em 12 pessoas. Não sou só eu trabalhando, então não são só 176 horas vendáveis no mês. São 176 horas vezes o número de pessoas que produzem, tirando a financeira, que não é hora produtiva vendável, né? Não dá para fazer essa edição no aplicativo. Então, no aplicativo, eu consigo calcular exatamente como eu coloquei aqui nos prints. É um espelho bem próximo da minha realidade. A diferença é que aqueles custos que incidem sobre usuários, então, por exemplo, para mim incide sobre o usuário número de salários, ao invés de ser um salário, são 11 salários, mais o meu 12, e ao invés de ser um computador, são 12, e ao invés de ser tudo aquilo que é multiplicado pelo número de usuários, no aplicativo eu considerei um usuário só. E aí na tabela de Excel eu coloco o número real de usuários e vocês vão ver que dá o mesmo número. Eu fiz esse teste. Isso ajuda você a fazer o cálculo rápido no celular, quando precisa ter uma edição. Quando que eu uso, assim, por exemplo, eu tô lá no cliente, aí tô com o contrato já fechado, a gente já tá trabalhando, e aí o cliente fala assim, ai, nossa, mas agora, muito legal essa perspectiva 3D, né? Puxa, mas eu queria tanto que você fizesse uma opção 2, um cenário 2, paralelo, sei lá. Eu falo, pois não, só um minuto, vamos lá, tanto de layout, ele faz até comigo às vezes, sabe? Tanto de layout, tanto de 3D, e mais uma reunião. Vai custar tanto, mostra para ele, tipo, é isso, tudo bem? Tá bom, me manda esse cálculo, aí eu formalizo. Ou, não, reduz um pouquinho tal coisa. Ou pode ser que o cliente pense que ele nem queria tanto assim um segundo cenário, sabe? Então, isso me ajuda muito na negociação de aditivos com o cliente.
A Rosane está me perguntando se continua enviando por aqui. Pode deixar, Rô, eu estou vendo tudo por aqui no chat, tá fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não tenho respondido. Onde encontrar todas as sugestões dos itens para preenchimento dos custos? Ah, essa é a pergunta sensacional. Você sabe que até 2015, mais ou menos, que teve aquela crise braba, a gente cobrava muito por metro quadrado. E depois eu comecei a inovar com os novos modelos de serviços e de produtos e vi que metro quadrado não cabia mais. Já não cabia antes, mas eu estava negligenciando porque até 2014 o mercado estava superaquecido e, enfim, não dava muito tempo de parar para pensar nisso. E aí eu comecei a sentir que por metro quadrado não dava mais e eu sozinha no escritório com o meu sócio, a gente começou a criar uma nova tabela de preços. Assim. E aí eu fiz um cardápio de todos os serviços que eu posso prestar, agrupando por categoria. Então, serviços relacionados a maquete eletrônica, tem um mundo, né? Serviços relacionados a estudo de viabilidade, tem outros tantos serviços. E a gente começou a aplicar quanto tempo leva para cada serviço e começou a ver quanto custa o nosso tempo. E, cara, levou um ano para a gente fazer esse cálculo de quanto custa o nosso tempo. Porque, primeiro, quando você coloca os seus custos no papel, vira um exercício de higiene mental, de limpeza mesmo, para você cair na realidade e entender o que você está consumindo por mês. Faz sentido eu consumir aquilo? Eu lembro que na época eu ouvi uma frase do Max Geringer, que me disse que, acho que foi dele, não, desculpa, foi do Ricardo Amorim. A frase dizia que despesa é igual cabelo e unha, todo mês você tem que aparar. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Então, pode ser que naquele mês eu contrate um serviço, porque naquele momento é importante, mas eu esquecia de cancelar, sabe, aplicativo na internet para fazer mapa mental. Puxa, eu precisava muito naquele momento, mas depois não. Para resumir, eu vi que o meu custo estava inchadíssimo. E aí a gente foi cortando para que ele fosse eficiente, né? E aí, quando veio a tabela, eu falei, puxa, então é um ótimo exercício de planejamento, porque eu vou planejar realmente quais são os meus custos fixos hoje e quais deveriam ser os meus custos fixos. Não faz sentido eu gastar tanto em tal coisa, vou pesquisar melhor, deve ter uma alternativa. E aí você consegue otimizar os seus custos para maximizar as suas margens, a sua rentabilidade. Deixa eu ver. Sobre home office, né? Fale sobre o custo de home office. Então, Márcia, eu acho que o mercado, ele se autorregula. Então, se você tem um escritório inchado demais, o seu preço vai ser muito alto e a sua rentabilidade vai ser baixa. Se você tem um micro escritório no seu home office, o seu preço vai ser super baixo e você não vai acessar, você vai acessar uma camada de clientes, mas não vai acessar outra. Então, a minha recomendação é que o pequeno, né, o home office, o pequeno em termos de estrutura, porque eu conheço excelentes profissionais que fazem projetos absurdos home office. Então, a pequena estrutura, eu recomendo que considere os seus desejos. Então, o que você quer? Você quer ter um software massa com V-Ray ou com renderizador legal, um mapa mental legal, pacote Adobe completo, tudo trabalhando em casa? Você quer ter 2 telas para você trabalhar bem, para você ter a máxima performance, para seus projetos saírem bem legais? Coloca tudo isso lá, sabe? Você quer viajar uma vez por ano, uma vez por semestre? Coloca tudo isso lá, para que mesmo sendo um home office, você seja um grande profissional, sabe? E o grande escritório vai ter que fazer a mesma coisa, porque o mercado regula. Então, vai ter que olhar para a sua estrutura de custos e entender o que faz sentido e o que não faz mais, o que fazia antes e agora não faz mais. Essa é a minha dica. Na prática, você tem que considerar quais custos que são da sua casa inflados pela sua operação.
Então, de repente, se eu não tivesse home office, eu não precisaria de uma internet ultra veloz. Eu podia ter uma internetzinha menor, sabe assim? Eu preciso de uma mesa, eu preciso de água, luz, energia, enfim. Rateia o que você quiser. Se você for sozinha, por exemplo, não dividir sua casa com outras pessoas, marido, filhos, ou companheiras, ou enfim. Você pode colocar todos os seus custos de moradia dentro da sua estrutura de custos, porque afinal de contas é o seu office em casa. Deixa eu ver. A Ana Carolina, tem que virar hábito marcar o tempo. Ana Carolina, tem que virar hábito marcar o tempo. Quando a gente fez as primeiras simulações, Silvana, eu, a Bianca estava junto, a gente via que o tempo é um ladrão de dinheiro e a gente perde o controle. Isso não é bom. E aí o cliente demanda cada vez mais, cada vez mais. Se você, desde o princípio, desde pequenininho, ou em qualquer momento, tá? Em qualquer tempo, desde hoje, começa a marcar o seu tempo, você ganha disciplina para poder alcançar o objetivo planejado naquela contratação e outros. Então, marcar o tempo é fundamental. Tem vários softwares que ajudam a fazer isso, mas mesmo os softwares exigem alguma disciplina. Eu trabalho com um ERP que nos ajuda a marcar o tempo em dias. Já trabalhei com o Naves, que era um software que fazia apropriação e apontamento de hora. Então, era super complexo, assim, a marcação de tempo era fiel. Hoje eu entendi que, para minha realidade, marcar o tempo em datas está ótimo. Então, o estudo preliminar tem que ser entregue no dia tal, o executivo no dia tal, as fotos têm que ser feitas no dia tal, o levantamento no dia tal, e é isso. As coisas vão sendo cumpridas por dia. Se eu tenho um dia de atraso, isso salta muito aos olhos, né? Fica tudo vermelhinho ali e a gente corre para entender o que aconteceu, se foi uma falha nossa, se o cliente pediu um dia a mais, enfim. Mas isso é bem importante, assim. Que mais que tem? A Sandra pergunta se a gente presta consultoria para quem quer profissionalizar ou iniciar o escritório desde o início. Sandra, eu não faço isso. Posso ajudar? Me procura no direct do Insta. Posso te dar uma força assim. Eu sei que tem bastante gente que faz isso, mas o nosso core business é justamente ajudar os clientes a desenvolverem seus varejos, seus comércios. Isso já ocupa toda a nossa estrutura de equipe, de tempo, de gente. Então, para eu poder institucionalizar dentro do escritório essa consultoria, eu precisaria de uma outra estrutura que não está nos meus objetivos de curto e médio prazo. Mas eu ajudo sim, me chama aqui no direct que a gente troca bastante ideia. Aí tem mais uma pergunta aqui. A BD poderia disponibilizar um checklist para iniciar o cadastro? Lânia, eu vou disponibilizar essa apresentação, tá? Aqui a Rosane vai caminhar para todos os e-mails que participaram desse Zoom aqui, e aí vocês vão ter esse roteirinho para preenchimento. Eu acho que isso deve te ajudar. Se você tiver mais dúvidas, você pode me contactar ou contactar o pessoal da BD, nos arrobas aí. Qual software de tempo? Tem vários softwares de tempo. Eu já passei pelo Runit, já passei pelo Monday, já passei pelo Naves. Hoje eu entendi que eu precisava de um RP que fosse pautado nas metodologias ágeis, Kanban, Scrum, Design Lean, que fosse totalmente friendly para a gente não perder tempo com ele e que ele fosse editável, que eu pudesse personalizar diferentes esteiras de processos, sabe? Então, a gente tem um produto novo, eu vou lá e consigo configurar a esteira de processo, tempo, atribuição de usuários responsáveis de uma forma friendly. Então, eu procurei por um RP que fosse em nuvem e que tivesse essas características. Eu encontrei, acho que 2 dezenas de softwares que fazem isso, e aí eu entrevistei todos eles, fiz os testes e cheguei em um que eu estou há 2 anos e gosto muito.
É um RP que trabalha com a tecnologia de BPM. O nome dele é Bom Controle. Mas eu sei que a diretora do comitê técnico da BD, a Bianca Mugnato, tem um software bárbaro. O escritório dela é super, super bom nessa parte de processos, né? É um escritório certificado pela ISO, certificado de qualidade. Eu vou pedir para a Rosane também encaminhar o link para vocês poderem ver. A Aline está indicando aqui o Toggle. Tem muitos. O nome do RP que eu uso é o Bom Controle. Bom Controle, assim mesmo, bomcontrole.com.br. Mas como eu falei, gente, não estou fazendo propaganda deles, é o que eu uso, mas tem inúmeros. E é importante que vocês encontrem um que se adeque à realidade de vocês, como vocês trabalham, o mercado que vocês operam. Isso, Lânia, Bom Controle. Ana, puxa, obrigada. Eu também tenho gostado muito de fazer parte da BD. Eu acho que essa iniciativa da Silvana é incrível, de fazer esses cafés da manhã. É bom saber que toda quarta-feira eu chego, sabe, saio, né, do meu quarto e venho aqui para o office, mas eu chego para trabalhar e tenho de quarta-feira um conteúdo curado. É uma mini aula, como ela definiu, sabe? Bem assertivo, pontual, para a gente trabalhar melhor para o desenvolvimento da nossa área. A ABD colocou aqui o GDI Online, que é um software bem direcionado para os designers de interiores também. Legal, gente, é isso. Passamos aí 10 minutinhos do nosso tempo. Queria agradecer pela presença de todos vocês. Eu acho o máximo que tenhamos aí tanta gente interessada em fazer bem o nosso trabalho, sabe? Em ser bons representantes do design de interiores e lutando não só pelo profissional, mas eu acho que é isso, assim, é a gestão que luta pelo desenvolvimento do business design de interiores no Brasil, sabe? Para a gente encarar realmente a nossa profissão como um negócio, não só como uma criatividade aplicada. Legal, muito obrigada a todo mundo, foi um prazer falar com vocês todos aqui. Se tiverem mais dúvidas também, depois é só chamar. Obrigada, gente.